Na Sala Branca, os instrutores criaram 10 níveis de aprendizado extremo, com o objetivo de moldar e criar humanos perfeitos para serem a elite do Japão. Os instrutores afirmam que o limite humano fica entre os níveis 5 e 6. Acima disso, a resistência humana cai drasticamente, mas existe a exceção. Ayano Koji superou as expectativas dos instrutores e foi o primeiro a treinar o currículo beta, acima da limitação humana e se adaptar, conseguindo alcançar o nível 10, sendo o único a chegar a esse feito sobre-humano. Muitos alunos quebram ao redor do nível considerado limite, e Ayano Koji surpreendeu os instrutores que julgavam que o limite humano era o nível 6. E você, já se perguntou em quais desses níveis os alunos da 5ª geração da Sala Branca conseguiu alcançar? Assista até o final para que você descubra a última versão beta que mudou a Ayano Koji de dentro para fora, sendo o primeiro produto de sucesso da Sala Branca. Nível 1 é o alicerce, reflexos e rotina. Na Sala Branca, tudo começa condicionado corpo e mente para responder rápido. Hábito diário, disciplina e estímulos repetidos que transformam reação em reflexo. Aqui, as crianças aprendem a obedecer padrões, responder a estímulos sem pensar e manter rotinas implacáveis. São exercícios simples, reação ao sinal, repetições curtas, disciplina de sono e alimentação, mais repetidos até virar comportamento automático. Sem essa base, nada do que vem depois funciona. O que muda na dificuldade? Foco em automatizar respostas básicas, reflexos motores e atenção imediata. Trabalho com curtos ciclos de estímulo-resposta. Aprender a não hesitar. Criação de rotinas rígidas, horários, sequências e micro-hábitos que reduzem a necessidade de decisão. Todas as crianças que entram no programa passam por aqui. É a porta de entrada do White Room. Volume 0 descreve o currículo progressivo. Quem não internaliza essas rotinas tendem a falhar nos níveis seguintes. Por isso, o nível 1 já filtra muito comportamento ruim. Nível 2, acelera a mente. Aqui o foco é aprender rápido e fixar informação. Memória de curto prazo, associação e velocidade de processamento são treinadas com exercícios curtos e repetidos. Transformar conhecimento bruto em resposta útil. No segundo nível, a pressão aumenta. Não basta saber algo, você precisa recuperá-lo, sob demanda. A Sala Branca trabalha a memória ativa, associação de conceitos e velocidade de processamento com técnicas que forçam a consolidação rápida. É o estágio que a mente aprende a transformar informação em ferramenta prática, essencial para os níveis táticos que virão depois. E o que muda nessa dificuldade é a complexidade dos estímulos aumenta, mais informação, menos tempo. Passa-se de reação automática para respostas informada, exigindo memória ativa e recuperação rápida. Exigem-se padrões de associação, ligar conceitos e alternância rápida entre temas, flexibilidade cognitiva. O volume 0 descreve um treinamento cognitivo intenso desde cedo. A maioria dos alunos progride para esse nível após a base. É aqui que separam-se aprendizes rápidos dos mais lentos. Que domina essas técnicas tem enorme vantagem nos níveis seguintes. Nível 3 é onde o corpo e a mente começam a operar juntos. Carga acadêmica pesada sob fadiga física. Na Sala Branca você aprende a pensar rápido mesmo cansado. Multitarefa sobre estresse vira rotina. No terceiro nível, tudo se complica. Já não basta saber e reagir. É preciso aplicar conhecimento enquanto o corpo está exausto. A Sala Branca combina aulas densas com treinos físicos intensos em sequências, forçando a alternância rápida entre raciocínio lógico e resposta motora. Esse é o estágio que separa quem tem só talento daqueles que conseguem executar sob pressão real. O que muda nessa dificuldade? Multitarefa sob fadiga, resolver problemas complexos após esforço físico intenso, resistência cognitiva, capacidade de manter clareza mental com níveis altos de lactato e sono parcial, transferência imediata, aplicar teoria em prática, seja nela de recuperação. Volume 0 descreve que o programa aumenta a sobrecarga combinada de conhecimento e
físico desde cedo. Nível 3 é a etapa padrão para a maioria que segue no programa. Alunos com boa base, nível 1 e nível 2, geralmente passam os primeiros grandes filtros, começam aqui para quem não aguenta a combinação. A Ayano Koji passou por esses blocos repetidamente, como parte da progressão e se beneficiou por já dominar a base. Nível 4 é o início do jogo mental, simulações e raciocínio tático. Na sala branca, as crianças já não só aprendem, elas são testadas em cenários onde decisão rápida e leitura social definem vitória ou punição. No quarto nível, o treinamento deixa de ser individual e entra no campo social. Você enfrenta jogos com regras ocultas, precisa antecipar movimentos de outros, criar alianças e decidir quando trair. A sala branca usa simulações que imitam conflitos reais. Perder não é só nota ruim, é colocar sua posição ou segurança em risco. É aqui que a Ayano Koji treina silêncio, triangulação e manipulação social, e manipulação sutil, e onde alunos emocionalmente frágeis como Yuki começa a quebrar. O que muda na dificuldade? Ambiente social complicado. A dificuldade já envolve o comportamento humano, não só problemas abstratos. Regras ambíguas. Tarefas com regras incompletas, exigindo inferência e adaptação. Custo social do erro. Falhar pode ser gerar ostracismo, perda de recursos ou punição social, não só acadêmica. O volume 0 e as narrativas do anime mostram claramente que a sala branca aplica testes sociais intensos. A Ayano Koji domina esse nível cedo. Silêncio, triangulação, contradição são exemplos citados em análise. Quem chegou nesse nível? O Light Novel não dá um número de nível explícito para Ishika. O canone confirma apenas que ela é um White Run da quinta geração, numa linha direta dizendo Ishika chegou ao nível X. Muitos leitores e compilações de fãs interpretam que a quinta geração foi treinada até um patamar relativamente alto, frequentemente citado como nível 4 na escala do 1/10, usada pelos pesquisadores do White Run. Ou seja, Ishika tem treinamento avançado e é forte, porém, não há prova textual de que ela iguale a Ayano Koji ou tenha ultrapassado o limite humano, 5 e 6. Yagami é considerado mais capaz que Ishika e alguns fiats. Algumas traduções e monólogos o colocam acima. E há quem interprete que a geração dele foi treinado ou treinada até o nível 4 em muitos experimentos. Ainda assim, não existe declaração canônica de que ele tenha ultrapassado o limite humano, nível 5 e 6. Em resumo, Yagami, o White Run poderoso, possivelmente nível alto, segundo os padrões do White Run, mas sem número oficial no Light Novel. Personagens emocionalmente instáveis, exemplo Yuki, tendem a quebrar nesse patamar, já que tem controle emocional e percepção social, exemplo Shiro, Ayano Koji, avança. Nível 5 é onde o comum acaba. Aqui a sala branca testa o limite do corpo e da mente, ao mesmo tempo. Resistência física, memória avançada, controle emocional, sob pressão extrema. A partir daqui, muitos começam a quebrar. Os alunos já não treinam para melhorar, treinam para sobreviver ao próprio limite. A carga física aumenta, a dificuldade acadêmica sobe drasticamente e o estresse psicológico se tornam constantes. Decisões precisam ser tomadas sob cansaço, privação social de sono e pressão social. Segundo o volume 0, é entre o nível 5 e 6 que os instrutores consideravam estar o limite humano. E é aqui que a maioria dos alunos começa a falhar. O que muda na dificuldade? A exigência não é mais evolução, é consistência sob exaustão. Testes combinam lógica avançada mais resistência física contínua. Controle emocional passa a ser critério de avaliação. Pequenos erros que geram grandes consequências. E quem chegou nesse nível? Os instrutores afirmam que o limite humano estava entre os 5 e 6. Muitos alunos desistiram ou quebraram nessa faixa. Shiro alcançou pelo menos esse limiar, provavelmente 6, e Yuki não conseguiu sustentar a progressão até aqui. Ayano Koji ultrapassaria esse ponto, mas isso já entra no nível 6+. Nível 5 é o limiar humano. Aqui não se trata mais de melhorar, se trata de resistir. Carga física alta, estudo avançado, pressão psicológica constante e a maioria não passa daqui. A sala branca empurra corpo, mente e redes sociais
ao ponto de colapso. Testes contínuos, privação e decisões que testam a sua sanidade. Poucos suportam. A Yanokoji foi além. No 6º nível, o programa deixa de ser apenas difícil, vira tóxico com o projeto. Eles combinam privação real, múltiplas demandas simultâneas e cenários sociais com custo emocional alto para ver quem resiste. É aqui que o instrutor diz: se você sobrevive, não é mais um aluno comum. Muitos caem fisicamente, outros quebram emocionalmente. A Yanokoji, segundo o volume 0, é nessa faixa que a taxa de desistência explode, e é também onde Shiro ao menos tocou. A Yanokoji, ele ultrapassou esse marco e o que veio depois já sai do que consideravam humano. E o que muda na dificuldade, exaustão acumulada, pouco ou nenhum tempo de recuperação entre blocos, físico mais cognitivo e social, custo psicológico real, decisões com consequências sociais reais, ostracismos, humilhação, perda de recursos, teste de integridade, controle emocional sob ataques deliberados e provocações, resiliência operacional, manter clareza e executar planos mesmo com sono reduzido, fome parcial e pressão constante. Quem chegou e quem quebrou. Nesse patamar, muitos falharam. Shiro alcançou pelo menos esse nível e saiu por escolha própria, interpretação alinhada ao light novel. A Yanokoji só chegou como sobreviveu e foi além. Caso canônico de aluno que ultrapassou o que julgavam humano. Majoridade dos alunos. Alta taxa de desistência. Quebra ao redor desse nível. Relato do volume 0. Nível 7 marca a entrada no beta. Você deixa de competir contra a média humana e passa a operar em cenários encadeados sem margem para erro. Aqui a sala branca exige não só habilidade, exige integrar tudo enquanto o ambiente tenta quebrar você. O treino deixa de ser escalonado e vira mosaico. Múltiplas demandas físicas, cognitivas e sociais se sobrepõem sem janelas reais de recuperação. O beta testa sequências, reagir, manipular, executar e adaptar em cadeia. O volume 0 descreve esse salto como uma nova dimensão de treinamento. Quem chega aqui já não está apenas mais forte, está em outro patamar de funcionamento. Pouquíssimos chegam, menos ainda saem inalterados. E a diferença desse nível para outros níveis de dificuldade são sequências complexas e contínuas. Não é mais um exercício isolado. É uma operação longa, várias etapas interligadas, integração total e imediata, aplicar técnicas físicas, resolver problemas táticos e manipular redes sociais em menos de minutos repetidamente. Redução de janelas de recuperação. Recuperação parcial entre etapas exige readaptação instantânea, tomada de decisão com custo moral real. Escolhas que afetam terceiros tornam-se parte do teste. Quem chegou aqui quebrou. O beta existe e é além do sistema numérico padrão. O texto deixa claro que poucas gerações passaram por esse nível e que o programa buscava além humano. A Yanokoji foi submetida ao beta na 4ª geração e sobreviveu. É o exemplo canônico de alguém que atravessou o beta. Demais alunos, a maioria não alcança. Muitos quebram mentalmente ou são removidos quando começam a operar no nível 7+. Em suma, a Yanokoji sobrevive ao beta. Shiro chegou perto, tocou patamares altos, a maioria não sobrevive ao beta. Nível 8 é a guerra psicológica, manipulação deliberada em campo, criação de narrativas e controle de redes sociais. Aqui a sala branca ensina a não só a vencer, mas a fazer os outros acreditarem que foi escolha deles. O treinamento se torna cirúrgico, técnica de influência, plantio de ideias, construção de peões e destruição silenciosa de reputações são praticadas em ambiente controlado. O Whiterun ensina a moldar percepções com precisão, fazer uma pessoa tomar uma decisão que serve ao seu plano, sem ela perceber. Para os instrutores, há um momento de transformar a estratégia intelectual em arma social. A Yanokoji foi treinada para isso. Poucos conseguiram levar essa especialização sem perder algo essencial no processo. E a mudança dessa dificuldade para os outros são foco na manipulação de redes sociais reais. Não basta ler uma pessoa, é preciso estruturar
e manter narrativas que influenciam grupos. Alta granularidade de controle, pequenas ações, grande efeito. Time e sequência tornam-se cruciais. Risco moral e psicológico elevado. Ações penais, ética têm efeitos reais sobre terceiros. Custo emocional aumenta. Precisão e stealth. Evitar exposição direta às hipocamadas e títeres. O volume 0 descreve o beta como um programa extremo que a Ayanokuji passou por treinamentos avançados de manipulação social, ou seja, ele recebeu esse tipo de informação. A Ayanokuji, caso canônico, domina triangulação, silêncio, contradição e manipulação discreta. É um exemplo de quem aplicou técnicas similares ao descrito para o nível 8. A maioria dos alunos nem chegam, muitos quebram por motivos morais, sociais ou psicológicos ao tentar manipular redes humanas complexas. Nível 9 é a operação total. Executar missões longas, manter redes controladas e tomar decisões sob exaustão prolongada. Aqui o Whitehorn testa sua capacidade de operar como um agente completo, físico, mental e socialmente. O treino exige que você seja simultaneamente executor, estrategista e gestor de pessoas, por horas, dias ou sequências repetidas. É operar sob sono cortado, recursos limitados e múltiplos objetivos conflitantes. Enquanto manipula redes sociais para alcançar metas, o beta exige redundância de plano, improvisação em cadeia e execução fria. Segundo o volume 0, a Ayanokuji atravessou esse circuito. Quase nenhum outro aluno manteve integridade ali. E as mudanças que esse nível tem são operações de longa duração, sequências que duram muito mais do que uma sessão, vários ciclos encadeados, fadiga crônica como variável, não é falta temporária de sono, é acúmulo deliberado que altera tomadas de decisão, multidimensionalidade, coordenação entre ação física, pensamento estratégico e gestão de pessoas, tudo simultâneo, redundância e contingência, você precisa planejar falhas, delegar e replanejar em tempo real, custo ético real, decisões sacrificam recursos humanos, sociais, o efeito é duradouro. O volume 0 confirma que a Ayanokuji foi o único a submeter a esse nível extremo de aprendizado. Muitos não sobreviveriam ao nível 9. E a conclusão prática, a Ayanokuji é o exemplo canônico de quem atravessou esse patamar. A maior parte dos participantes não aguenta o desgaste acumulado aqui. Nível 10 é o produto final. Operar sem empatia quando necessário. Executar planos complexos com precisão cirúrgica e permanecer funcional após sequências extremas. É o estágio onde se molda o agente perfeito, com um preço humano altíssimo. Num 10º nível, tudo converge. Físico, mente e rede social funcionam como um único sistema calibrado. O Whitehorn exige execução implacável de planos multifásicos, tomada de decisão fria em cenários morais e habilidade para manipular ambientes e pessoas sem deixar traços. Aqui se testa não só a eficácia, mas a capacidade de manter sigilo, dissociação emocional e operar sobre cargas que aniquilariam a maioria. O produto final é alguém que age por cálculo puro, e esse foi o objetivo do programa descrito no volume 0. A Ayanokuji é o exemplo canônico que sobreviveu a esse processo. Poucos outros chegam ou saem intactos. O nível final de dificuldade e a diferença desse para os outros são: execução sem pena, decisões que exigem sacrifícios racionais, a empatia passa a ser variável controlada, operação clandestina e sigilo, agir sem deixar rastro, manipulação por camadas profundas, autonomia total sob pressão, planejar, decidir e executar sem supervisão, margem de erro, resistência moral e cognitiva prolongada, capacidade de manter coerência estratégica por períodos e definidos. Resultado: transformar um indivíduo em uma ferramenta estratégica capaz de cumprir objetivos mesmo quando custar relações ou sacrifícios humanos. O beta existe e o programa teve a intenção de criar humanos perfeitos ou produtos humanos. O exemplo canônico de quem chegou e sobreviveu ao beta. O texto mostra que ele foi moldado profundamente e emergiu funcional no mundo exterior. Conclusão honesta: a Ayanokuji é o caso canônico do produto final. O Light Novel não lista uma fila de outro nível 10 intactos, o que reforça o caráter excepcional e perturbador do resultado. Caso você queira saber mais sobre a Sala Branca, assista esse vídeo de todas as artes marciais que a Ayanokuji aprendeu na Sala Branca. Muito obrigado por assistir, eu sou o Might
e fui.